Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O Grande BH em pauta desta semana aborda o anel rodoviário de Belo Horizonte. Há anos a população de Belo Horizonte espera pela reforma da via, que infelizmente continua sendo palco de graves acidentes. A licitação para o projeto executivo deve ser iniciada nos próximos dias, mas quem acompanha a situação da via há algum tempo ainda tem dificuldades para acreditar que dessa vez as obras vão mesmo sair do papel. Em 2010, a Prefeitura de Belo Horizonte chegou a apresentar um projeto pronto para a reforma do anel, mas que foi barrado pelo Tribunal de Contas da União porque havia indícios de superfaturamento. Na época, o TCU apontou que dos 837 milhões de reais previstos para essa obra, 137 milhões seriam gastos de forma desnecessária. Agora, a intervenção prevista deve custar R$1,5 bilhão de reais, mas a justificativa é que a reforma prevista é mais completa do que aquela do projeto inicial. Enquanto a reforma não sai do papel, a redução dos acidentes na via ainda está longe da realidade, como você acompanha agora na reportagem de Bernardo Miranda. As histórias de Marcelo, Ana Flávia, Maria da Conceição, Márcia, Carlos Eduardo tiveram um ponto final em um acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte. Essas pessoas fazem parte da revoltante estatística de 88 mortes em acidentes no anel desde 2010. Somente neste ano já foram 16 óbitos, 521 feridos em 1.597 acidentes. Números alarmantes para um trecho de apenas 27 quilômetros de extensão. A maioria das colisões no anel é provocada pela mistura de tráfego urbano com rodoviário. A rodovia se transformou em uma avenida urbana com grandes congestionamentos no horário de pico e por onde passam 120 mil veículos por dia, sendo que cerca de 30 mil são carretas e caminhões. Um dos acidentes mais graves na rodovia ocorreu em janeiro de 2011, quando uma carreta carregada com trigo perdeu os freios, atingindo 14 veículos, provocando 5 mortes e deixando 11 feridos. Após essa tragédia, algumas medidas paliativas foram implantadas com a instalação de 17 radares na via, o que não foi suficiente para reduzir os acidentes. Se a média dos primeiros 6 meses deste ano for mantida, 2012 vai fechar com 32 mortes, apenas uma a menos que em 2011. O administrador de empresas Guilherme Mourão perdeu parentes em um acidente no anel rodoviário e se revolta com a falta de agilidade do poder público para conseguir iniciar a tão esperada reforma da via. O primeiro sentimento é de uma imensa amargura, né? Segundo é a impotência da gente, que não pode absolutamente fazer nada num momento como esse. E terceiro é um sentimento de muita revolta, porque isso é uma tragédia anunciada. Já não é a primeira vez e se nada for feito também não vai ser a última. É uma coisa que está cada vez mais constante, cada vez mais horrorosa. A gente fica chocado de enxergar um problema que já vem se arrastando, a gente acompanha no noticiário, que a licitação vai e vem, o negócio vai e volta, e nenhuma autoridade toma nenhuma providência. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso um desrespeito, um tapa na cara do cidadão que paga imposto. A nova esperança para as obras do anel rodoviário foi o anúncio da presidente Dilma Rousseff no último dia 12 de junho de liberação de R$1,5 bilhão de reais para as intervenções. Para isso foi assinado acordo de repasse de 17 milhões de reais para a realização do projeto executivo das obras, que será licitado pelo governo do estado e não mais pelo DENIT. Enquanto as obras não saem do papel, a produtora editorial Daniela Antonassi enfrenta o medo para passar diariamente no anel rodoviário. Não, meu medo é devido, né, o excesso de velocidade das pessoas, dos motoristas e pelo grande número de acidentes que tem acontecido mesmo, né, principalmente ali na região do Betânia, que tem assustado as pessoas e, né, eu acho pela inconsequência também dos motoristas, cada um quer tirar, né, vantagem e ninguém cede o espaço para ninguém, então isso eu acredito também que possa prejudicar bastante. Então, muito carro estragado durante o percurso, então hoje está dando muito medo de passar no anel por isso, assim, excesso de velocidade, a falta de respeito, né, do motorista com o outro, excesso de velocidade, né, caminhões que andam colados, assim, na traseira dos carros, então realmente tem dado muito medo de passar por lá. Mas é muito bom, o anel é bom pela facilidade, assim, eu chego no meu trabalho de carro em 20 minutos, né, mas hoje em dia eu estou preferindo às vezes pegar um caminho mais longo do que passar pelo anel e correr o risco de acontecer um acidente grave, igual tem acontecido tanto, né, ultimamente.
Se tudo der certo, as obras começam no início do ano que vem e o prazo de conclusão só deve ser estimado após o fim do projeto executivo, que será licitado nos próximos dias. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Bom, conosco nos estúdios da Band News FM está Ricardo Wagner Rodrigues de Carvalho, que é pai de Laura Giboski, a garota de 5 anos que ficou ferida no acidente que aconteceu em janeiro de 2011. Nós ouvimos aí no início da reportagem do Bernardo Miranda, lá naquele trecho do Betânia. Laura ficou internada por 6 meses após o acidente, há cerca de 1 ano, teve alta, recebe o tratamento em casa. É uma história, sem dúvida nenhuma, de muita superação que nós vamos conhecer melhor agora. Ricardo, bom dia. Bom dia. Laura faz 6 anos daqui a 1 semana, um pouco mais de 1 semana, né? Como é que tá a vida dela hoje? Hoje a Laura encontra-se com paralisia cerebral, né? Tendo um tratamento de enfermagem 24 horas por dia em casa, né? E ainda apresentando alguma evolução, né? Mas muito pequena diante da gravidade que foi a lesão sofrida. Ela ficou 6 meses no hospital. O atendimento, esse tempo no hospital, a vida de vocês, o que mudou na vida, principalmente sua e de sua esposa? Tudo, né? Tudo. É uma vida completamente diferente, né? É um divisor de águas, o dia 28 de janeiro de 2011, quando eu recebi a notícia do acidente, né? E até hoje, né? A gente tenta se recompor, tenta ter uma vida normal, mas infelizmente não há como. Para quem é pai e está te ouvindo, é muito difícil entender como é que você consegue superar a raiva de ter passado por isso, de ter uma pessoa que era normal, que estava do seu lado com milhões de planos pela frente, planos da sua família, da sua vida, da sua esposa e tudo mais, e que de repente teve esses planos interrompidos por uma tragédia que todo mundo sabia que podia acontecer a qualquer momento. Você só não pensa e não conta que vai acontecer quando você estiver lá, ou quando alguém seu estiver lá. Como é que é possível você conseguir superar isso e continuar tocando a vida? É só o fato dela estar viva que dá a motivação mesmo, porque 5 pessoas morreram aquele dia, inclusive uma prima dela. É uma superação que vem do amor, né, do crer em Deus realmente e da união da família, né? Então a gente se apegou a isso, né? Minha filha, ainda que ela está, né, nesse estado, mas a gente acredita muito que ela vai melhorar. Então tudo isso e o amor nosso ao nosso outro filho que nos deixa ainda em pé. Quem tinha que ouvir isso e não ouviu, Ricardo? Eu acho que desde o início, né, a dor da gente aumenta, porque eu vi autoridades falando que ali a obra não era emergencial. O próprio superintendente do DENIT falou isso aqui em Minas Gerais. E você vê que é um descaso total, né? Então eu esperava que, mostrando a minha tragédia, realmente as autoridades se sensibilizassem. Mas parece que elas são completamente insensíveis à tragédia das outras pessoas. Em setembro de 2009 houve um outro grave acidente com 6 mortos no Anel, né? Foi 1 ano e meio antes do acidente que vitimou sua filha, que matou a sua sobrinha e tal. Naquela ocasião, o prefeito de Belo Horizonte chegou a declarar estado de emergência, estado de calamidade pública no Anel Rodoviário, o que teoricamente, de acordo com a lei, permitiria que a prefeitura fizesse obras emergenciais para resolver o problema. O máximo que foi feito lá, ao que nos consta, foi instalar um número enorme de radares, né? Naquela descida do Betânia, que a rigor não contém absolutamente nada, porque o máximo que ele vai fazer é aplicar multas num caminhão que descer descontrolado, como foi o caso dessa malfadada carreta do dia 28 de janeiro. Depois disso, você deve acompanhar, eu imagino, mais de perto o que está sendo feito, ou que está se dizendo que vai ser feito, né? É uma evolução natural da história. Você viveu um problema por causa disso, natural que você acompanhe mais de perto. Você viu evoluir alguma coisa nessa conversa? Você viu alguma coisa que você realmente possa acreditar que vai mudar a partir de agora, ou a partir da licitação que está programada para a semana que vem? Dá para acreditar em alguma coisa que se fala sobre esse assunto daí para frente? Infelizmente não acredito, porque da licitação vão surgir denúncias de superfaturamento, do superfaturamento pode se cancelar uma licitação. Além disso, se
exitosa licitação, você ainda vai ter um período de projeto, um período de discussões, aí vem as empresas com aditivos contratuais, com mudanças de rumo na obra, transtornos mil, mas eu, sinceramente, hoje eu sou muito descrente com o destino a que se vai ter o anel rodoviário. A vida, você disse que mudou totalmente sua vida em relação a forma até de ver também as coisas, né? A forma de ver o mundo, de viver o seu dia a dia e tudo mais, o seu, da sua esposa. Você disse que a Laura está com paralisia cerebral. Ela de alguma forma entende o que aconteceu com ela? Vocês tentaram dizer para ela, explicar para ela, e principalmente dar a ela essa esperança que vocês têm? Todo momento, né? A única coisa que a gente pode fazer que está na nossa mão é exatamente essa, é dar o acompanhamento. A gente tentou explicar de alguma forma o que aconteceu com ela, que você imagina uma criança de 4 anos à época que simplesmente foi atropelada por uma carreta e ela estava dormindo naquele momento. Né? Então a vida dela foi ceifada, né? Foi ceifada e sem que ela tenha consciência disso. Então a gente tenta, de alguma forma, amenizar. Né? Então uma pessoa com paralisia cerebral é uma incógnita para a gente e para a medicina em geral, qual que é o grau de entendimento dela. Então a gente conversa, a gente brinca, a gente tem ela como tentando inseri-la na nossa vida normal, mas a gente não tem ideia se ela realmente tem consciência de alguma coisa que tenha acontecido. É uma questão de fé mesmo, né? É fé, pura fé, né? Porque a medicina já jogou a toalha, vamos dizer assim, né? Os médicos, desde que pôde, né? Os médicos hoje não acreditam na melhora dela, né? Ricardo, você ainda passa pelo anel rodoviário? Às vezes. Tem vezes que é inevitável, né? Eu, por exemplo, eu leciono na Faculdade Milton Campos, que é lá na Belvedere, né? No Nova Lima ali, então tem vezes que você tá com a pressa, com o dia a dia, mas sempre com muito cuidado, né? Em primeiro lugar, e vendo que acontecem as mesmas coisas, os carros, como falou a pessoa que foi entrevistada, todo mundo querendo ocupar um espaço, né, e levar vantagem em cima do outro. Então, ultrapassagens em locais proibidos pela direita, pela esquerda, os caminhões descendo, é só passar aquele trechinho dos radares ali, todos passam a transgredir a lei e a velocidade. E ainda está na descida, né? Na descida da 8 quilômetros de descida. 8 quilômetros. Pois é, isso assim, é um assunto que a gente não poderia realmente deixar de trazer. Quando a gente reclama do poder público, e com razão, e tem que reclamar mesmo, porque se a gente não abre o microfone para fazer isso, dificilmente vai chegar aos ouvidos deles, e é o que eu falei aqui no começo, né? O seu depoimento vai chegar aos ouvidos deles, porque muita gente ou não tem interesse ou não tem tempo para parar, procurar e ouvir, né? Então a gente tem que reclamar do poder público mesmo. Às vezes é chato, as pessoas que estão mas só tem reclamação, porque assim, infelizmente, o que é bom está muito dentro da esfera do que é obrigatório dele, o que é obrigação dos caras fazerem mesmo, e o que é ruim a gente tem que chamar atenção e tem que exigir que façam. Mas o motorista também precisa colaborar mais, né, Ricardo? O motorista de forma geral, de carro pequeno, de carro grande, existe um instinto predatório no trânsito que faz a gente pensar muito antes de sair de casa com o carro e fazer o trajeto casa-trabalho, né? Eu acho que isso tem uma razão primeira, que eu acho que a impunidade ela é geral, né, em todas as situações da nossa vida. E no trânsito a gente vê que é uma regularidade nessa impunidade, porque eu tenho acompanhado os processos, que eu até hoje não ajuizei uma demanda contra nem o poder público, nem a empresa, que a empresa simplesmente é uma empresa de fachada, que é uma confecção que tinha esse caminhão e por um acaso estava passando, transportando aqui e não era profissional. Ela não tem respondido às demandas que foram ajuizadas contra ela. Essa empresa é de onde? É de Mato Grosso do Sul, Mundo Novo, né? Então ela tem sido julgado aqui a revelia. E isso é exatamente o sinal de que ela não acredita em qualquer punição, né? E ela não tem patrimônio. Então veja bem, a seguradora se negou a pagar o prêmio
para o seguro. Até hoje? A indenização não, ela se recusou, né, em face de algumas irregularidades, e a gente fica à mercê da justiça, que vai condenar a empresa e ela não vai pagar. Uma outra dificuldade que você está tendo é com o DPVAT, né? Exatamente. Né? Então eu achei estranho, porque toda a confusão do ano passado eu não dei entrada no DPVAT. Então eu fui procurar agora a documentação para como entrar. Então descobri que primeiro eu tenho que sair da minha casa, ir ao centro da cidade, pegar uma guia na Santos Dumont, no DAV, delegacia a qual eu fiquei ligando um dia inteiro, não consegui informação nenhuma, porque ninguém atendeu o telefone. Então chegando no DAV, pedindo a guia para que eu pudesse levar minha filha ao IML para fazer a perícia. Chegando lá, falou assim, não, você tem que trazer toda a documentação. Eu falei assim, mas documentação de quê? Não, você tem que trazer um laudo atualizado, a guia de atendimento no João 23, você me deu uma lista de procedimentos, né? Eu falei, mas isso não é para o IML, para a perícia? Ah, não, mas aqui você tem que para pegar a guia, você tem que trazer isso tudo. Bom, para receber o documento do seu carro, você só precisa pagar a parcela do imposto obrigatório, né? Do seguro obrigatório. Aí você paga, você recebe lá o documento, depois de pagar IPVA, depois de pagar mais um monte de taxa. Mas para receber o seguro, você tem toda essa burocracia complicada e tudo mais. A coisa é feita para você não procurar. A impressão que eu tenho é essa, né? E eu não sei se você sabe, mas geralmente a empresa que detém o seguro, que paga o seguro, ela é uma empresa contratada, ela não é o governo que te paga, é uma seguradora contratada. E essa seguradora geralmente recorre, quando você dá entrada, ela recorre dizendo que não teria que te pagar, mesmo quando há casos evidentes e notórios como esse, né? Quer dizer, a burocracia e a má-fé dessas empresas ainda é um impedimento, ainda é um fator que te trava e que aumenta o sofrimento, porque multiplica por 1000 a chatice que é você ter que procurar um órgão oficial para ter um direito que é direito seu, você pagou por isso, né? Exatamente. Inclusive até também a credencial para estacionamento, você tem que passar pela mesma burocracia, pela mesma dificuldade. Bom, Ricardo Wagner Rodrigues de Carvalho. Ricardo Wagner Rodrigues de Carvalho, que é pai da pequena Laura. Foi assim, esclarecedora essa sua entrevista, muito emocionante também para nós, Ricardo, porque, como eu disse, não só pelo fato de eu ter filho da mesma idade que ela tinha quando foi acidentada, a gente pensa, puxa, como é que pode, né? Como é que alguém pode suportar uma dor dessa? É um ato de quase heroísmo para mim, você tá aqui hoje falando sobre isso, firme, né, seguro, ao lado de sua esposa, com sua filha completando 6 anos. É uma pena que esteja assim, mas se essa é o curso que ela tinha que seguir, pelo menos que sirva para alguma coisa, né? Sim. Pelo menos que sirva para alertar alguém e de alguma forma que as pessoas que estão nos ouvindo agora, principalmente por dentro do carro aí, tenham um pouquinho mais de consciência na hora de tocar suas vidas e imaginar que no carro do lado tem outras vidas tão ou mais importantes que a dele próprio, né? Se eu não tenho amor à minha, pelo menos eu posso ter amor a dos outros. Né? E essa minha firmeza, minha tranquilidade não diminui o tamanho da tragédia, sabe? É porque a gente tem que ter essa força, a gente tem que conduzir a nossa vida, né? Então eu acho que as pessoas têm que refletir muito o que eles estão fazendo, né? O aparato em geral, né? Não só do motorista, mas o Estado como um todo, se a gente tem que levar dessa forma as questões. Muito bem, assim a gente começa a nossa semana discutindo esse anel rodoviário de Belo Horizonte. A gente espera que até a sexta-feira a gente, evidentemente que resolver o problema do anel a gente não vai, mas pelo menos a gente pode contar com a ajuda dos nossos ouvintes para discutir esse assunto, trazer outras hipóteses e outras abordagens relevantes desse tema aqui para a população de Belo Horizonte ouvir, acompanhar conosco e participar também. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por sua entrevista, boa sorte para você. E que sua fé consiga continuar te guiando e a sua família aí por muito tempo ainda. Muito obrigado, bom dia.